e vocês podem... Vamos lá. Bom, nós vamos conversar hoje sobre o Instituto dos Alimentos. Os alimentos, eles são tratados tanto na discussão dos chamados efeitos da separação e do divórcio, e também nos chamados efeitos da dissolução da união estável, como também os alimentos podem ser tratados na relação de parentesco. A gente vai conversar sobre isso hoje. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês, uma presença muito boa da turma hoje, e nós estamos praticamente terminando o ciclo da identificação dos efeitos que são gerados pela constituição de uma família, né? Para falarmos a respeito do tema alimentos, nós temos que nos lembrar que devemos proceder com relação a eles da mesma forma que procedemos quando estudamos os efeitos da separação e do divórcio. Nós, primeiramente, estudamos os efeitos do casamento e da união estável, e aí fizemos a desconstrução desses efeitos. Então, nós trabalhamos com a questão do uso do nome de casada ou casado, convivente ou companheira, trabalhamos com a questão referente à fixação de guarda, lembrando que a guarda dos filhos menores ela já existe como um dever legal decorrente do poder familiar para os pais, mas que por ocasião da separação do divórcio ou da dissolução da união estável, é possível a fixação de guarda bilateral, mantendo-se como seria antes, durante a união dos pais, como é possível que a guarda se torne uma guarda unilateral ou uma guarda bilateral alternada, esta a menos desejável, conforme a gente conversou na semana passada. Falamos ainda sobre a possibilidade de modificação da guarda e falamos também sobre a questão do direito de visitas, onde aquele pai ou aquela mãe, independentemente de ter a guarda ou não do filho ou da filha, poderá ter o direito de visitas, que não é apenas um dever dele, mas não é apenas um direito dele, mas é um dever, que inclusive decorre do melhor interesse da criança e do adolescente, de ser visitado, o direito da criança ou do adolescente serem visitados pelo pai ou pela mãe. Parece-me que havia uma pessoa que havia levantado a mão aqui, não sei se foi sem querer, se quiser fazer a pergunta, poderá fazer a pergunta. Bom dia, professor, sou eu, tá me escutando? Oi, Gabriel, estou sim, pois não. Então, professor, rapidinho, deixa eu ligar aqui. Que dia 15, agora vai ser dia dos professores, né? Sim. Acho que o senhor deve lembrar. Então a gente tá preparando uma surpresa para vocês e alguns de nós estamos ligando as câmeras, para você não se sentir sozinho. Ah, que Durante a aula. legal, muito obrigado. Agora eu gostei, olha só quanta gente bonita. Estou conhecendo vocês, né? Isso é muito importante. Porque o que acontece? Até agora só uma turma me fez essa surpresa, mas já fez isso há umas 2 semanas atrás. Vocês são a segunda turma que estão fazendo essa surpresa. Olha quanta gente bonita. Opa, eu vou até tirar uma foto de vocês. Vocês deixam? Posso tirar uma Pode, à foto de vontade. vocês? Então, eu vou tirar uma foto de vocês porque eu sei que para vocês, às vezes, é mais cômodo ficar sem aparecer, né? Então, olha, pronto, olhando aqui, olha só. Pronto. Eu sei que para vocês, às vezes, até ficar mais fácil sem aparecer, né? Porque aí vocês estão fazendo outras coisas. Mas olha só quanta gente bonita aqui. Agora estou conhecendo alguns dos gostos da turma. Que beleza. Olha só, a Amanda, a Isabela, o próprio Gabriel, a Jéssica aqui à esquerda. Ah, não. O Gabriel que falou comigo que foi o Cássio ou foi o Pereira? Foi o Cássio. Não, foi o Pereira. Ah, Fui então eu. tá bom. Você está aqui à minha direita, então, isso. A Jennifer, olha só, a Estela Manduca, a Cara Medeiros, a Daniele, Carolina, Vitória, Ana Carolina, a Márcia, o Pedro Portaro, a Suzane, a Adriele Bispo e a Heloísa. Gente, gratidão. Obrigado pela essa bonita homenagem. Fico muito feliz aí em vocês prestarem essa homenagem para mim, né? Muito feliz mesmo e também pela surpresa que vocês estão fazendo com os outros professores. É uma coisa bem bacana. Certíssimo. Olha só quanta gente bonita. Gostei. Bom, então eu vou continuar aqui o tema e vou deixando aqui vocês com liberdade normal para aparecerem, pelo menos nesses minutos que vocês estejam aqui,
sem problema nenhum, tá bom? Olha só, muito bom. Bem, vamos continuando então. Como eu estava falando para vocês, então, esses temas dos efeitos, eles têm uma repercussão muito grande nas relações familiares em geral. Só que agora a gente vai conversar sobre um tema que é um tema que pode ser discutível independentemente de um divórcio ou de uma separação. Pode ser discutido independentemente de uma dissolução de união estável, que é o tema dos alimentos, tá? Então, a questão toda que a gente tem que conversar aqui é, em primeiro lugar, entender o que são alimentos. Porque quando a pessoa fala para um leigo, olha, eu vou propor uma ação de alimentos, a primeira coisa que vem na cabeça do leigo, o que é? Comida. Claro, porque a comida ela é indispensável para a vida de todo mundo, né? Só que alimentos compreendem não apenas comida. Os alimentos compreendem todos os gêneros necessários para a subsistência da pessoa. Isso quer dizer que nós podemos ter duas categorias de alimentos: os naturais e os civis. Então, os alimentos naturais são a comida. Então, são as frutas, os legumes, os cereais e mesmo os alimentos produzidos pela indústria alimentar. Sejam eles alimentos processados ou não processados. Sejam até alimentos com substâncias geneticamente modificadas ou não, né? Hoje em dia se fala muito disso por conta da chamada segurança alimentar e dos efeitos que a soja transgênica teria no organismo humano. Mas até tem as linhas de alimentos que vão na contramão disso, os chamados alimentos orgânicos, né? Ontem mesmo saiu uma notícia de uma pastora de uma denominação religiosa que teria sido pega vendendo produtos orgânicos fake. Não sei se vocês viram isso na internet ou no noticiário, né? E ela dizia que eram produtos abençoados pela igreja, esse tipo de coisa. E além de vender produtos fake, ela está sendo acusada também de prática de submissão dos empregados da fazenda dela à condição análoga de escravo, né? Então, as pessoas se aproveitam de toda sorte para essas coisas. Não sei se essa pastora será condenada, mas tudo indica que ela será pelo menos processada, pelo que o noticiário falou, né? Então, os alimentos naturais, eles têm uma importância muito grande para todos nós sabemos disso. Mas os chamados alimentos civis, eles também têm essa importância. E a ideia de alimentos civis compreende os chamados quesitos para fins de moradia. A moradia é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, no artigo 5º. Então, o direito à moradia é um direito fundamental. Também é um direito fundamental que tem relação com alimentos a percepção de vestuário. O vestuário para que a pessoa possa se vestir. O ensino, a educação. A educação é um direito social que está previsto na nossa Carta Constitucional. O lazer, a cultura, os esportes também estão previstos como direitos fundamentais. A saúde também está prevista como um direito fundamental na Constituição. Então, percebam só quantas rubricas compreende a ideia de alimentos. Primeiro, os gêneros alimentícios. Em segundo lugar, aquilo que é necessário minimamente para que uma pessoa tenha cobertura de saúde, cobertura de educação, cobertura de moradia, vestuário, lazer, cultura. É muita coisa. Agora, é claro que no mundo ideal de Bob, isso seria possível com uma fixação de um salário mínimo compatível para isso. O DIEESE, que é uma das instituições que fixa um valor que seria condizente para salário mínimo, afirma que o nosso salário mínimo, já há décadas, ele é bem atrasado em relação ao valor que cada um de nós deveria receber para ter, de uma maneira digna, minimamente todas essas coisas. E esse valor, então, seria hoje, a última vez que eu li a reportagem, algo acima de R$4.000. Nós temos um salário mínimo que é de 1.000 e alguma coisa, hoje em dia. Não é isso? Então, quando trabalhamos com a ideia
de salário mínimo, nós trabalhamos com uma ideia que, infelizmente, não reflete o custo de vida que é necessário para que tenhamos todas essas situações. Então, o brasileiro faz milagres com o salário mínimo que ele ganha. E isso tem que ser lembrado. Agora, a questão toda é a seguinte. Há um critério que fixa alimentos, que é um critério consagrado para esse instituto há muito tempo e que é o critério que deve ser observado pelo juiz ou pelo intérprete de direito. E lembre-se que advogados são intérpretes da norma jurídica. Eles entram com as ações judiciais e levantam as suas teses jurídicas. O promotor também o defensor público, o procurador e assim por diante. Qual que é esta regra, que é a regra áurea, que é observada para a fixação judicial de alimentos? É um binômio que se chama a possibilidade de um, estou aqui escrevendo no chat, e a necessidade do outro. Então, a ideia da fixação de alimentos é uma ideia que, para atingir um ponto de equilíbrio, um ponto de equidade, eu não posso também matar a galinha dos ovos de ouro, que é aquele que paga a pensão alimentícia. Ele também tem a sua dignidade a ser protegida. Tanto o devedor da pensão alimentícia como o credor da pensão alimentícia tem um princípio fundamental, que inclusive a ministra Carmen Lúcia lembrou ontem na sua palestra, e que é bastante lembrado nos cursos de graduação também, e em muitos julgados, que é o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Esse princípio vetor, ele deve ser guiado também, deve orientar o intérprete, porque da mesma forma que uma pessoa precisa de alimentos, a outra pessoa também precisa minimamente subsistir. Então não adianta nada eu simplesmente deslocar o que o devedor da pensão alimentícia ganha, reduzindo a nada para o credor. Esta é a primeira observação. A segunda observação, já dá para perceber que o juiz, se não houver um acordo entre as partes quanto à fixação de alimentos, o juiz terá que ter muita prudência para fixá-los, porque ele está diante de um dilema. Ele está mexendo com uma questão que deve refletir minimamente uma proteção de dignidade da pessoa humana, tanto para uma parte como para outra parte. Bem, eu conversei com vocês que, com relação aos filhos menores, os alimentos, eles existem pelo simples fato da filiação. E aí, nós temos aqui uma situação. Esta situação, ela é diferente da situação dos alimentos devidos entre cônjuges ou entre conviventes, ex-cônjuges ou ex-conviventes. Porque, claro, durante o casamento, o marido tentará apoiar a mulher. É dever de assistência material. E a mulher tentará apoiar o marido. É dever de assistência material. E o princípio da igualdade constitucional deu esse direito para o marido e para a mulher. Esse direito, obviamente, é extensivo aos casais de mesmo sexo, pouco importando se estamos diante de um casamento de pessoas de mesmo sexo ou de uma união estável de pessoas de mesmo sexo. Agora, a pergunta que se faz: por que se dar pensão ao ex-cônjuge? Por que se dar pensão ao ex-convivente? As perguntas de direito de família têm todas uma base muito forte, que não é simplesmente aquela base: precisamos dar um tempo, muitas vezes, para que o ex-cônjuge ou para o ex-convivente possa se levantar e seguir a sua vida. Isso é muito importante. Desculpe. Isso é muito importante. Só que isso não é suficiente. Do ponto de vista jurídico, eu tenho que ter uma base para isso. E a base para isso é a chamada função social da família. Para aqueles que não sabem, quando eu me apresentei na primeira oportunidade que eu conversei com vocês, eu falei que
a minha pesquisa acadêmica, ela gira em torno do tema função social. Tá? Então, se vocês pegarem o artigo 226 da Constituição, vocês verão a ideia de função social da família. Os institutos jurídicos, eles não têm funções apenas econômicas, senão o direito seria uma ciência completamente absorvida pela economia. Eles também têm uma função social, porque o direito diz respeito a um conjunto de valores, princípios e normas destinados a regular a convivência social. Eu posso ter convivência social tanto no emprego, como com a coletividade de maneira ampla, numa grande multidão, ou até mesmo me utilizando de meios de comunicação em massa. Posso ter convivência social aqui, como nós estamos fazendo, numa sala de aula virtual, ou eu posso também trabalhar com a convivência social naquilo que é a esfera mais íntima da pessoa, que é a família. Ou até na esfera mais íntima e privada da pessoa, que é com um parceiro ou com uma parceira. Quando trabalhamos, então, com a ideia de normas de convivência social, trabalhamos com a ideia que terá o interesse do direito quando for norma jurídica. Lembram disso? Aqueles que são calouros mesmo já devem ter observado esse tipo de ideia que já foi solta por aí em outro módulo que vocês estão fazendo. O artigo 226 da Constituição fala que a família é base da sociedade. Ou seja, se a família é a base da sociedade, a família tem o quê? Uma função social. No direito civil, por exemplo, todos os institutos têm função social. A família, os contratos, a posse, a propriedade, as obrigações, a responsabilidade civil, as sucessões. Então, é uma função social para tudo. Eu tenho que identificar qual é essa função social. Ah, Senise, isso está falando é balela. Não estou falando de posicionamento meu particular ou de um doutrinador isolado. Eu estou falando de algo que está previsto na Constituição ou no Código Civil. Então, a função social da família está no 226 da Constituição. A função social da responsabilidade civil está no 37 da Constituição. A função social do contrato está no 421 do Código Civil. A função social da propriedade está no artigo 5º da Constituição. Então, como vocês podem perceber, a ideia de função social é muito importante no direito. Bom, se a ideia de função social é muito importante no direito, nós temos, então, uma ideia muito forte de solidariedade familiar. Solidariedade familiar. Se a família é a base da sociedade, é nela que devem existir, desde o início, os traços inequívocos de solidariedade, isto é, de apoio mútuo, de cooperação recíproca. Eu mencionei para vocês que, entre os efeitos pessoais do casamento, e o professor Alexandre, quando falou dos efeitos pessoais da união estável, fez o mesmo, existe o chamado dever de assistência imaterial. Esse dever de assistência imaterial diz respeito a se proporcionar meios, ou seja, um membro da família colaborar com outro membro da família para que os seus direitos da personalidade possam ser desenvolvidos, possam ser assegurados, possam ser desenvolvidos. Já os deveres de assistência material dizem respeito ao quê? Ao din-din, a auxílio mútuo, para que esses deveres de assistência imaterial muitas vezes sejam efetivados. Ora, eu quero uma educação boa para o meu filho. Eu vou botar o meu filho num colégio laico ou vou botar o meu filho num colégio cristão? Ou botarei meu filho num colégio judaico? Ou vou botar meu filho num colégio público e não particular? Eu não sei. É a definição que os pais terão que ter com relação ao filho, com relação à filha. Agora, se há um custo maior para esse colégio, então, se eu estou colocando, achando que eu tenho condições de pagar o colégio particular, a pergunta é, que custo é esse? Eu terei condições de pagar esse colégio particular? Ou eu vou gerar para o meu filho uma frustração, porque ele vai ficar um ano naquele colégio, vai constituir as suas amizades, e eu vou ter que retirá-lo porque eu não vou ter condições de pagar mais de um ano? Tudo isso tem que ser observado caso
acaso. Bem, a ideia de solidariedade familiar, ela norteia todos os institutos de direito de família, inclusive o Instituto dos Alimentos. E é isso que justifica porque ex-cônjuge, ex-convivente ou companheira tem direito, por algum período de tempo, à pensão alimentícia. Isso é um efeito das relações familiares que ocorreram entre essas pessoas. E antigamente se tinha uma ideia de que a mulher é que poderia ser credora de alimentos e não o homem. E que essa pensão alimentícia até poderia ser ad eternum, brincando ad eternum, mas poderia durar anos, anos, anos e anos sem parar. Porque a mulher ela não tinha acesso ao mercado de trabalho. Lembre-se que até 62 as mulheres injustamente eram relativamente incapazes no direito positivo brasileiro. A partir de 88, com o princípio da igualdade entre o homem e a mulher, tanto de direitos quanto de deveres, essa situação acabou. E acabando essa situação, nós tivemos, além de um ingresso ainda maior das mulheres no mercado de trabalho, uma competitividade ainda maior. E muito embora se ainda se possa dizer que há algumas discriminações salariais com relações a mulheres, alguns problemas de ascensão a postos mais avançados em favor das mulheres no mercado de trabalho, é inegável que muitas mulheres sustentam seus lares por ganharem mais do que os homens. E muitas vezes os homens estão desempregados, enquanto que a mulher está com emprego sustentando a casa. Então, nesta situação, percebam, a solidariedade deixou de ter uma mão única, como existia no passado, que era apenas o homem, o chamado provedor do lar. E nós temos dois provedores, o homem e a mulher. Ora, o princípio da solidariedade se impõe quando uma pessoa sai do casamento com dificuldade de emprego. Então, é razoável e é até natural que, por uma razão de proteção da dignidade da pessoa humana, do ex-cônjuge ou da ex-cônjuge, do ex-companheiro ou da ex-companheira, que seja dado um prazo para que essa pessoa procure se inserir no mercado de trabalho ou se reinserir se ela está desempregada, para que ela possa voltar a andar com as próprias pernas, vamos dizer assim, né? A andar apenas ela com os seus proventos, com os seus vencimentos. Então, por isso que se justifica o pagamento de alimentos para ex-cônjuges e ex-companheiros. Os alimentos, eles não são devidos apenas nessas duas situações, que são as duas situações normalmente trabalhadas em uma separação ou em um divórcio ou em uma união estável. Nós temos várias possibilidades de credores e devedores de pensão alimentícia. Então, vamos trabalhar com quais são essas possibilidades, para que a gente possa entender que a ideia de alimentos é uma ideia intrinsecamente relacionada a essa situação, a da solidariedade familiar. Começando pelo tema da A3 de vocês, e que foi objeto de uma das perguntas aqui, os alimentos gravídicos. Eu não preciso ter uma família constituída por casamento, ou uma família constituída por união estável, eu já falei isso para vocês, para nós termos uma eventual discussão de concessão de alimentos gravídicos. A legislação autoriza essa possibilidade. A Lei 11.804 de 2008, que é a lei que trabalha com alimentos gravídicos, Lei 11.804 de 2008, ela estabelece de forma muito clara que o ser em desenvolvimento no útero materno, portanto, o nascituro, é titular de direitos que lhe são cabíveis para que ele possa ter esse regular desenvolvimento no útero materno. Obviamente, esses direitos são direitos que estão relacionados intrinsecamente àquilo que é feito com o corpo da gestante durante o período da gestação. Então, eles compreendem não apenas alimentos, gêneros alimentícios, como também o chamado pré-natal, aquela fase em que a gestante tem um acompanhamento médico e passa, então, a se cuidar não apenas por conta dela própria,
mas também por conta do nascituro, do filho que está se desenvolvendo no seu útero. É a Lei 11.804 de 2008. Percebam vocês, a situação dos alimentos gravídicos é a situação que levou às perguntas da Débora e da Carla. Porque com relação aos alimentos gravídicos, a situação é muito simples. O João e a Maria tiveram uma relação, nem constituíram família. Então, nós não podemos dizer que eles se casaram ou que eles viveram em união estável. Ou tiveram um namoro de alguns meses, sem que houvesse constituição de união estável, porque o professor Alexandre já falou para vocês a diferença entre namoro e união estável. Ou então, pura e simplesmente, se encontraram numa balada e rolou. E daí que rolou, a Maria ficou grávida. E a Maria procurou o João. Olha, João, estou grávida e o filho é seu. Eu tenho duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade do João entender que ele deve realmente fazer um acordo com a Maria para pagar algum tipo de pensão alimentícia durante a gravidez, como alimentos gravídicos, ou a velha possibilidade da discordância. Como é que eu posso ter certeza se esse filho é meu? Porque o princípio jurídico que vocês sabem, que é o princípio histórico, é o princípio que a maternidade é certa. E na tecnologia atual, às vezes nem a maternidade né? Mas a maternidade é certa. A paternidade nem sempre o é. Esse princípio da maternidade é certa, a paternidade nem sempre o é, tem exceções também na história da antiguidade. Mas isso é uma outra questão. A questão toda é a seguinte: a mulher ela está em fase de gestação. E ela, em fase de gestação, ela pode não ter condições, obviamente, de arcar com as despesas relativas a esse pré-natal. Isso é bastante comum. E, além disso, como vai ficar o filho depois que ele nascer com vida? Porque eu tenho a pensão alimentícia que tanto ela, mãe, quanto o pai, tem como um dever decorrente do poder familiar. Percebam vocês aqui que nós temos, então, dois desdobramentos. O primeiro desdobramento, o direito a alimentos gravídicos que o nascituro tem. E o segundo, o direito a alimentos que a criança tem. Porque a pessoa nasceu com vida, ela é neonata. E uma vez nascendo com vida, ela é criança nos termos da lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, Lei 8.069 de 1990, fala expressamente que criança é a pessoa com até 12 anos incompletos. E o artigo 2º do Código Civil fala que a personalidade se inicia do nascimento com vida e que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Um dos direitos do nascituro está aqui, direito a alimentos gravídicos. Então, nós temos duas etapas. A primeira de alimentos gravídicos e a segunda, quando a pessoa se torna criança, que ela continua tendo direito a alimentos. E quem tem o dever, inexoravelmente, de pagar alimentos para essa criança ou para o nascituro por força da lei? Não é só o pai, mas os pais. Esse detalhe é muito importante, até mesmo para entendermos melhor por que a fixação de alimentos, às vezes, é feita num patamar tão baixo, segundo alguns. A gente fala que é absurdo, um salário mínimo só que foi dado pelo juiz para que o pai pagasse para o filho, porque a mãe tem que pagar o outro. Já pararam para pensar? A gente tem que entender que o dever de sustento, guarda e educação dos filhos não é só do pai. Isso é uma orientação pré-constitucional de 88. A partir de 88, o dever de guarda, sustento e educação é de ambos. O de sustento diz respeito a alimentos. Então, quando o juiz está fixando um salário mínimo de pensão alimentícia para ser pago para o filho do João e da Maria, nesse exemplo que estou dando para vocês, o que ele está querendo dizer, em outras palavras? Que ele entende que com o dobro desse valor, a criança teria condições de subsistir, de acordo com o binômio, necessidade de um, a criança, possibilidade do outro, o pai, porque a mãe já daria um valor correspondente a isso.
Se isso ficou mais claro para vocês, isso vai facilitar muito a compreensão do que é fixação de pensão alimentícia agora. Porque agora vocês passam a entender que essa história, tenho que lutar para o meu filho ter a melhor pensão alimentícia, é uma história que é muito importante, muito nobre, mas não pode ser uma história onde pura e simplesmente se utilize do filho como uma bolinha de ping-pong na briga eterna entre casais, entre o pai e a mãe, entre a mãe e o pai. Isso, infelizmente, acontece muitas vezes. Ora, filhos têm direito a alimentos e nascituros têm direito a alimentos gravídicos. Aí vem a questão, eu não tenho um registro civil quando a pessoa é um nascituro. Então eu não tenho alguém que é o pai, no nosso exemplo João, se reconhecendo o pai da criança para que ele possa ser cobrado judicialmente. A questão fica muito simples quando uma pessoa registra no registro civil de nascimento que é o pai. Porque, sendo pai, ninguém vai ter aquela discussão que a Carla ou a Débora trouxeram no início da aula de hoje. Eu vou ter essa discussão, na verdade, nos alimentos gravídicos, ou eu vou ter essa discussão numa ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos. Fundamentalmente nesses dois casos. O primeiro caso, alimentos gravídicos, porque eu não tenho um pai num registro civil de nascimento. E a segunda possibilidade, uma investigação de paternidade cumulada com alimentos. Por quê? Porque eu não tenho no registro civil do nascimento do filho ou da filha o nome do pai. Então, o que acontece? A mãe, sabendo quem seria o suposto pai, propõe a ação de investigação de paternidade, representando legitimamente, diga-se de passagem, os interesses do filho ou da filha. Então, apenas nessas duas possibilidades, e por isso que eu falei que isso acaba sendo excepcional na prática, Carla, Débora, é que eu fiz a menção. É uma situação excepcional, porque de resto eu vou ter a discussão normal, pura e simplesmente, de alimentos. Eu não vou ter a discussão se é o pai ou se não é o pai. Vocês percebem? Eu só vou ter essa discussão quanto à paternidade quando eu não tenho a paternidade registrada. Então, o que nós podemos ter? Nós podemos ter uma mãe que acredite piamente que o pai seria um, quando, na verdade, o pai é o outro. E podemos ter uma mãe que sabe que o pai não é aquele, mas age de má fé. E é por isso que não se fala nesse sentido de repetição de alimentos, porque os alimentos são matéria de direito de família. Ora, se uma mãe age de má fé pedindo alimentos para o filho que ela sabe que não é do pai, e se demonstra que os alimentos não são devidos por aquela pessoa, porque se descobre quem seria o pai daquela criança, eu tenho uma situação em que eu posso ter uma indenização. E aí a questão não é de direito de família nesse sentido, mas é uma questão de, pelo menos, culpa grave da mãe. E aí ela que responda em termos de responsabilidade civil. A matéria deixa de ser matéria de família. Pronto, agora eu consegui, acho que, satisfazer as perguntas claramente da Débora e da Carla. Caso contrário, estou às ordens, tanto para elas como para vocês, para esclarecer melhor a situação. No caso dos alimentos gravídicos, nós temos uma situação, então, que é uma situação perplexa. Num primeiro momento, uma pessoa está grávida. Essa pessoa não faz composição com aquele que seria o pai do produto que está sendo desenvolvido no útero materno, o nascituro. E esta pessoa pede judicialmente a fixação de alimentos gravídicos. Pode isso, Arnaldo? Pode. O Galvão Bueno tem razão, pode. Nessa situação pode. E pode por quê? Porque, obviamente, o juiz apreciará a questão com bastante prudência, com cautela. Em alimentos, existe a possibilidade de uma pessoa que é o credor da pensão alimentícia obter desde logo, e esse será o tema da segunda parte da aula de hoje, em aspectos processuais de alimentos, os chamados alimentos provisórios. O que são alimentos provisórios?
Alimentos provisórios são alimentos concedidos processualmente pelo juiz, em virtude da urgência. Então, alimentos provisórios configuram aquilo que os processualistas chamam de tutela de urgência. Se você é calouro, você talvez esteja ouvindo essa expressão pela primeira vez, mas não se incomode. Tutela significa proteção, significa mecanismo de defesa, tá? De urgência é algo que tem que ser decidido mesmo antes de terminar um processo. Os processos muitas vezes são longos, vocês sabem disso. Para aqueles que não têm a mínima ideia de quanto tempo dura um processo em primeira instância, que é o fórum, ele tem uma duração média de 1 ano e meio, o mais otimista, até 3 anos, 4 anos. Então imaginem vocês uma pessoa precisando de pensão alimentícia ter que esperar a sentença em um processo. Depois de 18 meses, uma sentença vem condenando uma das partes ao pagamento de alimentos. É uma coisa que não tem cabimento nesse tipo de situação. Pois não? Então, esses alimentos provisórios, eles são pedidos através de liminar? Os alimentos provisórios são pedidos através de liminar. Exatamente, Jennifer. E para obter a liminar, continuando em cima da pergunta da Jennifer, os alimentos provisórios, eles são pedidos normalmente com a petição inicial. É um dos pedidos da petição inicial. E esses alimentos provisórios não têm natureza de mérito. O juiz não está dizendo que, desde logo, que o autor da ação tem razão e que são os alimentos devidos. Mas por uma razão de estarem presentes os requisitos processuais da liminar, o juiz concederá de forma provisória, por isso o nome provisório, de forma precária, temporária, alimentos. E ele poderá rever essa decisão a qualquer momento durante o processo de alimentos, até o momento em que ele proferirá a sentença, ou condenando o réu ao pagamento de alimentos, ou não condenando o réu ao pagamento de alimentos. A liminar, ela precisa conter 2 requisitos. O primeiro requisito, estou escrevendo aqui, no latim, o fumus boni iuris. Vocês encontrarão vários autores escrevendo juris ao invés de iuris. Eu prefiro iuris porque o iuris é do latim tradicional. Juris é coisa da Idade Média. O latim não tem a letra J. A Idade Média que colocou J no início de várias palavras com I. Tá? Então, vocês encontrarão autores que falam em fumus boni juris e autores que falam em fumus boni iuris. As 2 expressões estão corretas. Fumus boni iuris significa o quê? A aparência do bom direito. Trocando em miúdos, a petição inicial ela apresenta de forma tão convincente os fatos alegados pelo autor que pode realmente ter acontecido isso. Então, percebam aqui a necessidade de uma petição inicial ser bem elaborada. Percebam aqui o que distingue o bom advogado do mau advogado nessa hora. O argumento. Então, o fumus boni iuris, que é a aparência do bom direito, é o primeiro requisito exigido para a concessão da liminar de alimentos provisórios. O segundo requisito, os requisitos são cumulativos, os 2 requisitos devem estar presentes, foi aqui escrito pela Jennifer no chat. Periculum in mora. O que é o periculum in mora? Esse requisito do periculum in mora diz respeito ao risco que existe para o direito do credor, no caso o credor de pensão alimentícia, de demorar a receber a pensão por estar esperando a sentença judicial no final de um processo. Isto pode fazer com que ele seja
altamente prejudicado com relação a esse direito. Então, para a concessão de alimentos provisórios, são exigidos 2 requisitos: o fumus boniuris e o periculum in mora. Como os alimentos provisórios podem ser requeridos já na petição inicial, o juiz poderá conceder os alimentos provisórios sem nenhum problema, inaudita altera parte. Ou seja, mesmo sem a oitiva da parte contrária. Essa é uma outra expressão latina muito consagrada no meio forense e que vocês precisam saber. Inaudita altera parte. Isto é, inaudita sem a oitiva, audita de audição, altera outra parte. Então, mesmo sem a oitiva da outra parte. Claro, a outra parte poderá não se conformar e tentar a reforma dessa decisão, mas o juiz, verificando que é possível a concessão dos alimentos provisórios, porque há fumus boniuris e há periculum in mora, ele vai fixar a pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia poderá ser de todo revogada a qualquer momento ou poderá ser minorada ou elevada a qualquer momento, bastando que se verifique durante o andamento do processo que haveria motivações para o juiz alterar a sua decisão liminar. Então, professor, o conceito de inaudita parte, a pedido do Vitor, é sem a oitiva da parte contrária, ou seja, mesmo antes da parte contrária ser citada para responder o processo. Quem falou, professor? Oi, é Débora, professor. Oi, Débora. Pois não. Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos supor que por conta da inabilidade do advogado, nessa petição inicial, ele tenha pedido alguma coisa pequena e durante esse processo houve fatos novos, ele pode alterar esse pedido dessa petição inicial para mais de valores, em relação a valores? Vamos supor que o pai tenha, a princípio eu tenha pedido só uma quantidade pequena, vai meio salário mínimo. Aí aconteceram fatos e se viu que no meio desse processo o pai pode, ou a mãe pode, dar mais. Ele pode mudar essa petição inicial? O grande problema da mudança da petição inicial é que a mudança da petição inicial ela se sujeita ao contraditório, tá? E neste caso deveria ocorrer então a mudança de um item do processo civil que muitos de vocês não tiveram ainda em processo civil, que é o valor da causa, tá? O valor da causa é um valor que tem que ser indicado pelo autor da ação que ele está propondo. No caso de alimentos, o valor da causa ele corresponde normalmente a 12 parcelas de alimentos estimados pelo autor na petição inicial. Então, o que acaba acontecendo? O valor dado à causa sendo alterado, ele poderá ser impugnado pela outra parte e, obviamente, haverá então a impugnação do valor da causa, que é uma questão processual que será submetida à apreciação do juiz. Então, nós temos um problema de cara aqui. Por outro lado, os alimentos, eles não geram uma sentença, quando há a sentença proferida de alimentos, que se torna definitiva para todo sempre. Vamos supor que o juiz, numa sentença de alimentos, fixe a título de pensão R$2.000 de pensão. Mas ocorra uma mudança de um bidômio, necessidade de um, possibilidade do outro. E essa mudança autoriza qualquer das partes, a qualquer momento, propor a ação de revisão de alimentos, que é uma ação revisional. Então, o credor ele poderá pedir a revisional de alimentos para aumentar a pensão alimentícia. E o devedor poderá pedir a revisional de alimentos para reduzir a pensão alimentícia. Isto ocorre porque a sentença de alimentos, assim como a sentença que concede benefícios previdenciários ou benefícios acidentários, possui a natureza jurídica de sentença de relação continuada. Então, não se exaure na sentença para sempre o valor de uma pensão.
O valor da pensão pode ser revisto a qualquer momento, podendo, inclusive, até mesmo suceder o pedido de exoneração de alimentos, que eu vou conversar com vocês ainda hoje. Então, a pergunta da Débora é uma pergunta que fica mais complexa, porque essa constatação de que haveria a condição de se modificar o valor da causa, elevando aquilo que foi pedido na inicial, tem esse entrave. E no caso concreto, às vezes é até melhor se esperar que aquela ação chegue ao final do jeito que foi pedido na petição inicial, para depois se pleitear a revisão da pensão. Tá, Débora? É que vai depender do andamento do processo, em que estágio do processo o advogado do credor de pensão alimentícia descobriu tal fato. Entendi, professor. Obrigada. Ah, então é uma questão mais de estratégia mesmo do advogado. Tá, bom, entendi. Mais alguma pergunta sobre essa questão da liminar, pessoal? Então, voltando aos alimentos gravídicos e aos alimentos em geral. Vejam, quando eu tenho alimentos em geral a partir do reconhecimento da paternidade, já feito no registro civil, até que não é tão complicado. Eu só vou ter que descobrir qual seria o binômio para começar a trabalhar com uma liminar de alimentos provisórios. Já quando eu não tenho o nome do pai no registro civil, porque eu precisaria discutir isso numa investigação de paternidade acumulada com alimentos, ou porque ainda são alimentos gravídicos, eu tenho um problema. De cara, qual é o problema? Será que ele é mesmo pai? Então, nesse será que ele é mesmo pai, percebam vocês, o juiz ele está em terra firme, está num solo firme, para decidir uma liminar de alimentos provisórios em alimentos gravídicos, da mesmíssima forma em que ele estaria para decidir alimentos para um filho menor, já reconhecido pelo pai? Claro que não. Então, o juiz ele vai tomar muito cuidado. A fixação dos alimentos gravídicos, ela tende a ser feita com muito mais cautela pelo juiz do que a cautela que ele também deve ter para conceder alimentos provisórios numa ação de alimentos de filho já registrado em nome do pai. Bom, feitas essas considerações, então vamos, para terminar a primeira parte da aula, discutirmos quem pode ser credor de quem para pedir alimentos. Então, quem são os possíveis credores de alimentos numa família? Então, não estou discutindo aqui verbas de natureza alimentar, como salários. Salário é uma verba de natureza alimentar. O professor Alexandre Luna conversou com vocês que os salários são bens incomunicáveis. Lembram disso? Pouco importando o regime de bens do casamento. Então, não estou discutindo isso com vocês. O que eu estou discutindo com vocês é uma outra coisa. Estou discutindo alimentos familiares, não alimentos decorrentes de outras relações jurídicas. Ok. Então, nós já sabemos que nos alimentos gravídicos, o nascituro pode ser titular de alimentos. O problema, saber quem é o pai. Segundo problema, o binômio, necessidade de um, possibilidade do outro. O filho nasceu com vida. O pai o registrou. Então, aí eu tenho o quê? A criança, filho ou filha, que nasceu com vida e que é credora de alimentos pelo simples fato do exercício do poder familiar dos pais sobre os filhos. A questão é muito mais simples, eu não preciso ficar discutindo aqui. O poder familiar é um poder-dever, ele já exige o dever de sustento para ambos os pais com relação aos filhos menores. Ah, Senise, e se o pai não reconheceu? Aí vou precisar da investigação de paternidade, acumulada com alimentos. Terceira possibilidade, o adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, não apenas define criança como a pessoa que tem até 12 anos incompletos, mas define também adolescente como a pessoa que tem entre 12 e 18 anos incompletos.
O adolescente tem direito a alimentos? Tem direito a alimentos. Por quê? Porque, assim como a criança, o adolescente se sujeita ao poder familiar até os 18 anos, a menos que seja emancipado por alguma das razões previstas no artigo 9º do Código Civil aos 16. A gente conversou com vocês rapidamente sobre isso no início do semestre, quando falamos sobre a emancipação por contrato de trabalho, a emancipação por casamento, porque a idade para casar é 16 anos no nosso sistema jurídico. Quando conversamos ainda sobre a possibilidade da pessoa ser aprovada e tomar posse de concurso público, que atualmente é uma situação fora da curva, né? Aqui no Brasil, ou ainda a pessoa ser sócia de uma sociedade civil ou empresarial, bastante difícil essa situação, porém, para 16 ou 17 anos de idade, mas teoricamente possível, né? Então, e a emancipação voluntária, quando os pais outorgam por escritura pública emancipação para o filho ou filha com 16 ou 17 anos de idade. Mas fora isso, a maioridade civil aos 18. Então, os alimentos são devidos durante todo o poder familiar. A emancipação cessa o poder familiar, mas eles são devidos durante todo o poder familiar até os 18 anos de idade. Há uma pergunta aqui da Marcela. No caso de revisão de alimentos, se a mãe está desempregada e a única fonte de alimentos dos menores é a pensão, mediante provas de gastos, se o pai possuindo outros filhos menores de outro relacionamento, o juiz pode abaixar esse percentual, mesmo o pai tendo condições de arcar com todos os filhos? Marcela, tudo é resolvido pelo binômio, necessidade de um, possibilidade do outro. Só que os outros filhos, eles, se não são parte no processo, o juiz não pode se referir e nem decidir questões de pensão alimentícia desses outros filhos, justamente por não serem parte no processo. O juiz só pode trabalhar com as partes do processo, tá? Então, o que acontece aí? Eu tenho que analisar as situações possíveis da sua pergunta. Em primeiro lugar, todos os filhos são do mesmo pai e da mesma mãe? Em segundo lugar, se são, a mãe está requerendo a revisão com relação a todos ou só com relação a um deles? Se não são, eu não posso de jeito nenhum mexer na pensão alimentícia dos outros, porque os outros se sujeitam ao poder familiar de outra mãe para representá-los perante o pai em outros processos. A pensão é até o filho completar quantos anos? A Isabela está perguntando. Então, é o que eu estava falando. Em princípio, os alimentos são devidos durante o poder familiar. Então, os alimentos, em princípio, são devidos até a emancipação. Aos 18 anos, que é emancipação por idade. E nos demais casos de emancipação legal e emancipação voluntária, que eu falei para vocês. Aí vem a pergunta, Senise, e aí não preciso me preocupar, porque a pessoa completou 18 anos e eu simplesmente paro de pagar? Não, não é assim que funciona, não. Continua, Isabela, da seguinte forma. Aquela pessoa que pagava alimentos deve, em virtude da maioridade, em virtude da emancipação, pedir a exoneração de alimentos. Isso era um ponto muito polêmico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileira. Mas o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é a corte que uniformiza a jurisprudência no Brasil, ela estabelece que continua existindo a presunção do dever de alimentos, em virtude da necessidade da pessoa, e que essa presunção teria que ser afastada com o pedido de exoneração. Entenderam? Então, o que acaba acontecendo? A primeira posição é essa que estou falando. Então, os alimentos subsistem durante todo o poder familiar. Só que, para haver a exoneração de alimentos que foram fixados judicialmente, é necessário que se proponha a ação de exoneração. Senise, ninguém propôs a ação de alimentos de nada. Então, você vai pedir exoneração do quê? Percebem? Não tem sentido. Se ninguém propôs uma ação de alimentos, não é necessário pedir exoneração, porque não houve uma fixação judicial de alimentos. Agora,
se houve uma fixação judicial de alimentos, o que o STJ fala? É necessário, então, que se peça a exoneração de alimentos, informando qual que seria o motivo que gera a quebra do binômio, necessidade de um, possibilidade do outro. O STJ tem esse entendimento desde 2011, 2012. Eu cito no meu curso de Direito Civil, no volume 5, alguns desses acórdãos, a maioria deles relatados pela ministra Nancy Andrighi, que é uma ministra que tem bons votos no Superior Tribunal de Justiça sobre vários temas, inclusive sobre temas de direito de família. A jurisprudência possibilita para o maior de 18 anos, que é tratado pelo sistema jurídico brasileiro como jovem, existe um estatuto que se chama Estatuto da Juventude. Tá? É uma lei federal, Estatuto da Juventude. Então, o Estatuto da Juventude fala que é jovem quem tem mais de 18 anos. Tá? E o Estatuto da Juventude contempla uma série de direitos para as pessoas dessa faixa etária de idade. O Estatuto da Juventude, ele não fala especificamente de pensão alimentícia, mas ele diz que o maior de 18 anos é jovem. Bom, a jurisprudência brasileira criou uma regra que não está em canto nenhum da legislação. Tá? Então, é uma orientação jurisprudencial relativamente pacificada. Por que relativamente? É uma orientação judicial que diz que mesmo aquela pessoa que atingiu a emancipação, ela poderá eventualmente pedir alimentos para os pais se ela demonstrar que está matriculada e cursando ensino superior. Porque aí é relevante que os pais a auxiliem durante esses anos de formação últimos, para que ela então tenha condições de ingressar no mercado de trabalho da profissão que ela escolheu. Esse posicionamento jurisprudencial, volto a repetir, não é legal. Ele adota essa ideia de se dar alimentos a pessoas nessas situações até a data em que essa pessoa completaria ora 24, ora 25 anos de idade. Por que eu me refiro a hora 24, hora 25 anos de idade? Porque vocês vão encontrar julgados que apontam para essas duas idades, que seria o tempo mais do que suficiente, segundo os tribunais, para que a pessoa conclua o seu estudo superior. Se levarmos em conta que o curso de maior tempo de duração de ensino superior hoje é a medicina no Brasil, e que a medicina exige 6 anos de formação, vamos supor que uma pessoa ingressa com 17 anos, o que não é muito fácil, ingressar em medicina com 17 anos de idade, pela concorrência e também pelos custos que esse curso tem. É um dos cursos mais caros que há no Brasil, por conta dos experimentos, dos laboratórios, dos materiais, dos insumos. Imaginem vocês, 17 mais 6, essa pessoa se formará com 23 anos. O normal, realmente, é que uma pessoa, quando vai ingressar no curso superior, se essa pessoa está saindo do segundo grau, que essa pessoa ingresse com 18, às vezes até com 19 anos. Então, vamos lá, 19 mais 5, 24. Mas há alguns julgados que falam em até 25 anos de idade. Tá? E depois disso, Senise? Depois disso, não tem essa colher de chá da jurisprudência. Para aí. Então, a jurisprudência admite a possibilidade da pessoa que está cursando o ensino superior pedir alimentos, mesmo que ela tenha mais de 18 anos de idade. Isso também vale no caso do pai ou da mãe pedirem exoneração de alimentos. O filho completou 18 anos de idade, não precisa mais pagar alimentos. Aí vem o filho e fala, não, eu estou matriculado, fazendo faculdade, então estou precisando da pensão alimentícia, por favor. E junta lá a matrícula. Então, aí eu tenho um caso em que dificilmente a exoneração será concedida, em que haverá, então, o acompanhamento da vida universitária daquele filho, né? E a pensão alimentícia poderá ser mantida. Deu para vocês acompanharem até aqui?
Então agora eu vou dar um choque de surpresa em vocês, que é uma coisa que muita gente não sabe, antes do nosso intervalo. O choque é o seguinte: há uma regra, isso distingue o bom advogado e direito de família daquele advogado mais distraído, hein, pessoal? Há uma regra no Código Civil Brasileiro que fala o seguinte: não corre a prescrição. Para você que está entrando na faculdade, está fazendo pela primeira vez os módulos, talvez estranhe um pouco a palavra prescrição. Então, vou simplificar da maneira máxima para você o que significa. Tá? Prescrição, na verdade, é a perda da pretensão judicial. Então, é a perda que a pessoa tem para requerer judicialmente um direito que ela alega que possui. Tanto a prescrição quanto a decadência, que é uma outra forma de perda, mas aí não é perda da pretensão judicial, é perda do próprio direito material, perda do próprio direito substantivo, se sujeitam a prazos. Por que se sujeitam a prazos? Porque senão os litígios, os conflitos existentes entre as pessoas seriam eternos. E eles não podem ser eternos por uma necessidade de pacificação social. E o direito tem esse dever de estabelecer um conjunto de valores, princípios e normas que busque a pacificação social. Então, se a pessoa demora muito para propor uma ação, ela demora muito e pode perder o tempo para isso. Então, a prescrição é a perda do tempo para a pretensão judicial. E a decadência é a perda do tempo do próprio direito. Tá? Então, se você que está começando a faculdade, você entendeu esse conceito, tá ótimo para começar isso de conversa. Bom, há uma noção muito importante em alimentos. Os alimentos são direitos da personalidade. Eu vou explicar isso melhor depois do intervalo. E como direitos da personalidade, eles não prescrevem, eles são imprescritíveis. Todos nós temos direito a alimentos, independentemente da idade, do sexo, da nossa origem socioeconômica ou cultural. Porque alimentos dizem respeito à subsistência, dizem respeito àquilo que é indispensável para a dignidade da proteção da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º. Eu estou trabalhando aqui com vocês da situação dos credores de alimentos. Então, nós temos que identificar quando temos direito a alimentos nesta situação. Em primeiro lugar, o nascituro. Em segundo lugar, os filhos. Não são só os filhos que têm direito a alimentos, que é a pergunta da Carla. Eu vou explicar isso para vocês depois do intervalo, porque já está quase a hora do intervalo. Mas vamos lá. Os alimentos, eles são direitos da personalidade e, enquanto direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Mas as prestações de pensão alimentícia, estas prescrevem, se sujeitam à prescrição. Esse detalhe ele é fundamental para entender a matéria. Os alimentos são direitos indispensáveis para se dar efetividade à dignidade da proteção da pessoa humana. Mas os alimentos, a título de pensão, isto é, os alimentos traduzidos em valores, se sujeitam à prescrição. O Código Civil estabelece que a pensão alimentícia, que os alimentos, nesse sentido de pensão alimentícia, prescrevem em 2 anos. O que é que isso significa? Vamos supor, o filho tem 21 anos de idade e ingressa numa faculdade. Pede ajuda para os seus pais para pagar a faculdade. Os pais não concordam. Tem isso, tem gente que não concorda. O filho vai fazer o quê? Ele poderá propor a ação de alimentos.
Na ação de alimentos, ele vai alegar o quê? Que ele está na faculdade, que ele já teve que se virar o ano passado pela faculdade e que ele quer a pensão alimentícia porque tem a necessidade dela. Ele tem direito à fixação da pensão alimentícia com relação ao ano passado, quando ele ainda não propôs a ação? Tem. Porque a prescrição de alimentos, quanto à pensão, prescreve com relação àquilo que excede aos 2 anos anteriores à propositura da ação. Então, vamos supor, a pessoa propôs a ação em 20 de janeiro de 2019. Isso significa que ela terá direito a alimentos, se forem confirmados os alimentos por sentença judicial, desde 21 de janeiro de 2017. Deu para vocês acompanharem qualquer ideia de prescrição bienal de alimentos? Mas lembrem-se, como conceito, os alimentos são direitos da personalidade. E direito à personalidade não prescreve. O que se sujeita à prescrição é justamente a tradução disso em valores monetários. Bom, agora então a notícia chocante para vocês. A pensão é dada durante todo o período da faculdade? O Pedro está perguntando. Sim, Pedro. Porque o que acontece? A partir do instante em que o filho conclui a faculdade, o pai que teve que pagar a pensão por fixação judicial e não de forma espontânea, ele vai ter que pedir a exoneração da pensão para o judiciário, dizendo que houve o término da faculdade. A Marcela, então, a pensão alimentícia é retroativa a anos anteriores, aos 2 anos anteriores, antes de se propor a ação. Tá, Marcela? Aos 2 anos anteriores. Então, a pessoa propõe a ação, esta ação diz, estou cobrando os 2 anos anteriores que eu acho que tenho direito, daqui para frente, conforme o juiz fixar na sentença. E se a pessoa entrar com 24 anos na faculdade, Estela, a pessoa não tem, segundo a orientação jurisprudencial, esse benefício. Então, em princípio, não existe essa consagração dessa orientação jurisprudencial. O pai parou de pagar com 21 anos, mas o pai parou de pagar autorizado judicialmente? É a pergunta que eu faço a pergunta da Jéssica. Se ele parou de pagar com autorização judicial, ainda há tempo, né, para se pedir alimentos a título de ensino superior. Tá? Agora, se o pai parou de pagar descumprindo uma ordem judicial, aí cabe execução de alimentos, que eu vou falar com vocês depois do intervalo. Bem, a surpresa que eu quero passar para vocês é esta aqui. É a seguinte, tem uma regrinha no Código Civil que fala que alimentos prescrevem 2 anos. Acabei de falar para vocês. A pensão alimentícia prescreve 2 anos. Mas tem uma regrinha que fala que não corre a prescrição contra o absolutamente incapaz. Opa! Olha só isso aqui. Não corre a prescrição contra o absolutamente incapaz. Tem muito casal que, para um se livrar definitivamente do outro, não cobra nem pensão. Vocês sabem disso. Certamente, se já ouviram falar isso, algum amigo, algum parente, ou até mesmo algum vizinho de vocês, esse tipo de situação. A mãe não quer nem ver a cara do falecido. Então, não vai nem discutir pensão. Ela se vira do jeito que pode com relação ao filho. Ou o pai que está com o filho porque a mãe não quis ficar com o filho, ou não disputou a guarda do filho. Ou porque na disputa da guarda ficou com o pai mesmo, sei lá. Hoje em dia nós também temos essas situações. Então o que acontece? Quem representaria o filho menor, a criança ou adolescente, seria quem está ao mais tempo possível com a criança ou com o adolescente. Mas não propõe a ação de alimentos. Aí o filho completa 16 anos e se torna relativamente incapaz. E o filho acha um absurdo que a mãe ou que o pai não tenha lutado pelos direitos dele de alimentos com relação ao outro pai, à outra mãe.
Olha só o que é que diz o Código Civil. Não corre a prescrição contra o absolutamente incapaz. O prazo de alimentos não é 2 anos de prescrição? Não diz respeito aos 2 anos anteriores à propositura da ação? Ok. Contra o absolutamente incapaz não corre a prescrição. Então, quando a pessoa completar 16 anos de idade, ela se tornará relativamente incapaz. A partir dos 16 anos de idade, terá 2 anos para pleitear não apenas os 2 anos anteriores, mas para pleitear alimentos desde o nascimento com vida. Talvez tenha chocado alguns. Os que estão aqui na tela me prestigiando, nenhum deles fez cara de espanto. Eu até fiquei assustado agora. Vocês me deixaram chocado agora. Bom, por quê? Porque não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Se o representante legal dele o representou mal, isso é outra história. Claro, a partir do instante que a pessoa concluiu 16 anos, ela se torna relativamente incapaz. Então, a prescrição começa a correr. Então, ela terá 2 anos para propor essa ação de alimentos enorme, que compreenderá não apenas os 2 anos anteriores, mas todo o período em que não correu prescrição contra ela. A Jennifer está dizendo que estava pesquisando justamente isso. Muito bom, é um bom tema esse, viu, Jennifer? Bom, vamos dar o nosso intervalo, então, e voltamos em 15 minutinhos. Então, vou aqui parar a gravação.